posição com 2 pontos. Ó, tá olhando de perto o, a equipe do Santos também, né? Um grupo bem embolado com camisas pesadas do futebol brasileiro. Assim, equipes que porventura possam viver um momento ruim, como o Guarani, ou certamente a Portuguesa, mas que começam a olhar para esse grupo e pensar, pô, matematicamente é possível, Pedrão. Sim, existe uma possibilidade, porque são equipes que têm muita luta, né? Nem sempre conseguem na técnica, nem sempre conseguem na tática, se entregam bastante dentro de campo e, assim, o Santos tem que ficar de olhos abertos, porque o Paulista é a melhor oportunidade do Santos conquistar um título em 2025. Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, eu acho que é fazer o possível, mas se o Santos quer retornar à elite do futebol brasileiro em grande estilo, né, começar um Campeonato Brasileiro longe da zona de rebaixamento, com uma grande autoestima, vencer o Campeonato Paulista é uma possibilidade. Acho que dos 4 grandes, ele é quem tem menos chances. É o menos favorito dos gigantes, né? É o menos favorito dos 4 grandes do estado de São Paulo. Mas, analisando pela perspectiva única e exclusiva do Santos, é a melhor oportunidade de título. E é possível. Ontem, bem ou mal, competiu contra o Palmeiras. Não foi uma goleada. Se isso foi por culpa do Palmeiras, se isso foi porque a defesa conseguiu segurar, o Gabriel Brazão fez algumas defesas importantes, aí é outro assunto. Mas é a melhor oportunidade do Santos de conquistar um título em 2025. Falando pelo lado do Palmeiras, uma ponderação que fez o Abel Ferreira na entrevista coletiva me chamou muita atenção. Ele falou, ó, dentro do meu grupo, felizmente, eu tenho a sorte de escolher homens de caráter para o jogo. Nós queremos homens de caráter do Palmeiras, disse o Abel Ferreira durante essa entrevista coletiva. E aí fica uma pergunta para vocês. O Palmeiras que está procurando no mercado possibilidade para um centroavante, para um camisa 9, e até agora esse homem não chegou. Essa posição ainda não chegou. Palmeiras que percorreu todo o caminho para contar com o Claudinho, mas a negociação não deu certo, ele preferiu ir lá para o Catar, vai se catar, né, o Claudinho dentro desse mercado de transferências, vai ganhar muito dinheiro, não veio para o Palmeiras, e ontem o Wendel, aqui nesta mesa, meu caro Pedrão Fute, perguntado pela nossa equipe que o sabatinou, falou que a escolha nunca é do jogador. Quem escolhe o futuro, majoritariamente, é o empresário do jogador. Ele pode até querer voltar para o Brasil, mas quem define o futuro é o empresário, segundo o Wendel, ex-lateral do Palmeiras. Dentro dessas circunstâncias, o Thales vem chamando a responsabilidade, o moleque da base, já fez o seu 2º gol no Campeonato Paulista, colocando inclusive o Flaco Lopes no banco de reservas, que nem foi utilizado. Ontem o Luigi entrou no lugar do Thales no decorrer da partida. O Palmeiras pode achar uma solução em casa para o problema crônico dentro desse ataque? Olha, primeiro falando da declaração do Abel, claramente um recado pro Claudinho, né? Assim, claro e evidente. Ele, inclusive, parabeniza a Leila por ter exposto o caso na sua fala na entrevista coletiva. Então, esses capítulos dessa história deixam claro que o Claudinho fez promessas e firmou compromissos maiores do que a gente imaginava, né? Como a Leila disse, em 2 conversas, o que fica de impressão na fala da Leila e na fala do Abel Ferreira, para eles estarem expondo isso, é que o Claudinho tinha confirmado, dado a sua palavra, que voltaria. O Wendel disse ontem aqui sobre essa questão do empresário, eu não duvido, é um cara que tem vivência de futebol, eu duvido. Mas assim, independente da vontade do empresário, ele deu uma palavra. E se ele não cumpriu com essa palavra, o mínimo que o senhor Claudinho pode fazer enquanto homem, mas assim não é uma questão de gênero, enquanto ser humano que se responsabiliza pelas suas falas, é pedir desculpas a Leila ou ao Abel Ferreira, porque claramente ele fez alguma promessa para eles que os deixou bastante chateados. Falando sobre o Thales, é um menino que claramente tem muito potencial, ele é melhor que o Flaco Lopes com a bola no pé, o que para mim faz muita diferença. Pelo alto, ontem fez o gol de cabeça, acho que eles até se equiparam. Ele é mais forte do que o Flaco Lopes fisicamente também. Acho uma boa alternativa, mas ainda acho perigoso confiar em um jogador tão jovem para toda uma temporada.
a oscilação dele é natural. Ontem ele oscilou dentro do jogo. O primeiro tempo dele foi muito ruim, ficou preso entre os zagueiros do Santos. O Zé Ivaldo em cima do Thales, foi muito bem no primeiro tempo. No segundo tempo, com a entrada do Marcos Rocha, com a saída do Felipe Anderson, que fez mais uma partida tenebrosa, e o Palmeiras se organizando melhor, ele tendo mais espaços, ele conseguiu performar muito bem e acabou marcando o gol de empate. Mas eu acho perigoso e problemático para o Palmeiras confiar toda uma temporada em um garoto tão jovem, porque as oscilações são naturais e para os objetivos do Palmeiras, ele tem que minimizar essas oscilações. E aí, Guilherme Palese, você discorda do Wendel quando ele disse que a responsabilidade está na mão do empresário? O jogador tem até uma opinião, mas quem define é o empresário? Diga lá, Gui. Muito, eu discordo muito do Wendel. Inclusive, assim, eu acho que alguém tinha que ter dado uma questionada nele, porque eu transitei muito tempo no meio dos jogadores, enfim, fui casado com uma jogadora, inclusive, participei de negociações que envolvia ela, inclusive empresários queriam que ela ficasse no Brasil ou que fosse para a Itália, ela acabou escolhendo a Rússia, a Turquia, melhor dizendo, e também já tive amizade com jogadores de futebol, enfim, que falavam sobre questões contratuais. Eu acho que se você é empresário de uma samambaia, talvez você decida o futuro da samambaia. O único caso que eu lembre de um empresário que decidiu o futuro do jogador, sem o jogador ter 100% de certeza do que queria, foi o do Geovânio, quando ele estava no Santos. Eu sei porque o próprio Geovânio falou. Ele se arrepende, inclusive, de ter ido para a China no momento que ele estava voando na equipe do Santos. Agora, me dizer que quem manda na questão de que clube vai é o empresário, só se o jogador tiver o QI de ostra. Sabe, outra grande prova de que isso não acontece é o caso do Neymar. O Neymar ele bateu o pé para ir para o Paris Saint-Germain. A gente sabe que o pai do Neymar não queria que ele fosse para o Paris Saint-Germain. Isso é algo que a gente sabe, que é escancarado. Então, não consigo acreditar que o jogador não tenha autonomia para escolher o clube que ele vai jogar, e sim o empresário. Se você é jogador de futebol e você deixa o seu empresário falar para onde você vai, você é um Zé Ruela. Você me desculpa. Você tem que ter o mínimo que você tem que ter é personalidade para decidir o time que você vai jogar. Se você não tiver isso, pelo amor de Deus, parem as máquinas que a gente vai descer. Outra coisa que eu salientei aqui, que eu anotei aqui, que eu quero salientar em relação aos comentários. Para mim, o Santos não vai ganhar nada esse ano, tá? Eu acho que o Pedrão é um cara ético, tem que falar que existe a possibilidade do Santos ganhar, mas eu não sou ético, eu sou polêmico, eu falo mesmo. O Santos não vai ganhar nada esse ano. É impossível o Santos ganhar o Campeonato Paulista. Esquece. Aí me faz lembrar o quê? A época do Fábio Carille. Fábio Carille, você levou esse Santos para a final do Campeonato Paulista, hein, meu parceiro? Sabe quando que o Pedro Caixinha vai fazer isso? Nunca. E esse Santos de hoje é melhor do que o Santos que o Carille tinha na mão, tá? Só que o Carille entendeu o que era esse Santos. Que não podia jogar para frente, se expondo o tempo inteiro e tinha que buscar o resultado de alguma maneira. O Santos hoje, ele não tem personalidade ofensiva, não tem personalidade defensiva, e isso se deve também ao trabalho do Pedro Caixinha. O Pedro Caixinha acabou de chegar, tudo bem, mas ele tem que ter uma noção que o elenco é um elenco limitado. E mais uma vez cravando, já que eu cravei do Santos, vou cravar do Palmeiras. Se a Leila tá achando que jogar com o menino da base esse ano vai ganhar título grande, o Palmeiras, se não trouxer um camisa 9, ficar na dependência de jogador da base, como fez no ano passado com o Estevão, no ano retrasado com o Hendrick, não ganha título grande esse ano. Eu vou te falar outra coisa, até se tratando de paulista. O Palmeiras, nos últimos anos, nadava de braçada em relação aos seus rivais no Paulista. Esse ano já é diferente, tá? Eu aposto no Corinthians chegando, eu aposto no próprio São Paulo chegando. Se o Palmeiras achar que jogando com o menino de base vai bater de frente com esses dois times que se reforçaram, que fizeram manutenção dos seus elencos, que tem jogadores que decidem uma bola, vide Memphis Depay, vide Lucas no São Paulo, não vai ganhar, vai sofrer. Então, se está achando que tá tudo maravilhoso porque bateu no Santos, meu parceiro, você me desculpa, abra o olho que esse Palmeiras aí precisa sim de um camisa 9 e não dá para jogar a responsabilidade toda no moleque da base e também no Flávio Lopes.